A graça e paz, meus irmãos. Estou voltando para o segundo período da nossa terceira aula, onde estávamos falando sobre alianças e dispensações, e nós paramos aqui falando sobre a aliança edêmica e a dispensação da inocência. Então nós falamos sobre a responsabilidade do homem, que era manter uma relação direta com Deus, também de lavrar e guardar o jardim, que está em Gênesis 2:15, e não comer do fruto da árvore do conhecimento, está em Gênesis 3:6. E também nós estamos fazendo um resumão aqui sobre essa dispensação. Depois, mais na frente, nós iremos falar de novo sobre ela, e sobre o juízo que Deus trouxe ali no Jardim do Éden sobre o homem e a mulher, que foi a expulsão do homem do Jardim do Éden. Eu disse que essa expulsão não foi um ato covarde de Deus, mas foi um amor, por misericórdia, para que não aconteça que o homem continuasse no jardim e comesse também da árvore da vida, e aí o homem não ia mais morrer, ia ter vida de pecado, eternamente em pecado. Aí seria uma lástima, né? A palavra lástima vem de lamentação. Então, nesse juízo aí, foi por causa do pecado. Então, nós lemos alguns versículos que eu quero frisar alguma coisa aí. Quem leu foi o aluno Bruno, lá em Gênesis 3:16 ao 19, 23 e 24. Não vou repetir, porque nós vamos ler agora parando, tá? Vai falar sobre o castigo que Deus trouxe, quer dizer, a maldição por causa do pecado. O pecado trouxe uma maldição sobre a vida do homem, da mulher, da serpente e da terra. Então nosso irmão vai ler, e eu vou estar interrompendo aí para falar com os irmãos aqui. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Amém. Preste bem atenção. Deus disse à mulher: multiplicarei a sua dor. Sinal que a mulher, ela já tinha dor na hora do parto, mas era em pequena escala, era uma dor muito pouca, né? Então, por causa do pecado, o Senhor multiplica a dor de conceição, que é a dor da mulher. Continua. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha só, a mulher não foi feita para ser dominada pelo homem. A mulher foi criada por Deus para ser lado a lado, viver lado a lado com o homem, viu? Não teria esse negócio que a mulher tem que ser submissa e tem que ser governada. Não ia ter esse tipo de problema, mas por causa da desobediência e do pecado. Então o que está falando aí?
Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Com dor terá filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Tristeza, né? Muito triste isso aí. Continua. E Adão disse: porquanto destes ouvido a tua voz, A voz da mulher. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Amém. Preste bem atenção. Deus fala com Adão: porque ouviste a voz da mulher e desobedeceste a ordem que eu te dei. Quando o Senhor falou para não comer do fruto, o Senhor falou para Adão, o Senhor não falou para Eva. O Senhor não deu essa recomendação para Eva. Essa recomendação foi dada a Adão. Então, por causa de Adão, o Senhor amaldiçoa a terra. Continua mais um pouco. Comerás dela todos os dias da sua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Amém. Olha só, por causa desse pecado, Deus amaldiçoou a terra. Vocês observaram que Deus não amaldiçoou o homem? Quando chega para o homem, Deus não amaldiçoa o homem, mas Deus amaldiçoa a terra e faz com que a terra produza espinhos e abrolhos. E mais na frente vai dizer que o homem vai viver do suor do seu rosto, sinal que o homem não ia se cansar. Se ele não tivesse pecado, o homem não ia ter cansaço. O homem não ia cansar. O homem podia lavrar a terra o dia inteiro, podia cavar o dia inteiro, que o homem não teria cansaço. Mas por causa da desobediência, vai dizer logo na frente ali que ele comerá do suor do seu rosto. Quer dizer, ele ia ter que suar para conseguir alimentar. Sinal que antes o homem não ia passar por isso, né? Não ia passar por isso. Não ia ter cansaço e nem ia ter suor. Agora vem essas maldições. Continua. 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tomarás. Olha só. O homem que era para viver uma vida eterna, sem pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, se o homem não tivesse pecado, ele não ia morrer, ele ia viver eternamente. Ele ia viver eternamente, porque a morte é consequência do pecado. Mas porque ele pecou, então o Senhor dá a sentença ali: tu vieste do pó e do pó tornará. Tu vai trabalhar, vai cuidar, arar a terra, comer do suor do teu rosto, até você descer à sepultura, porque foi feito do pó e do pó tornarás. Continue. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de quem fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Após o homem receber essa sentença, esse juízo, Deus expulsa ele do jardim e bota ele para lavrar a terra, e coloca querubins com espada inflamante
para ficar rodeando o jardim, rodeando, para não deixar ninguém entrar no jardim mais. Esse foi um ato de misericórdia de Deus, colocar querubins rodeando o jardim, um ato de misericórdia para que o homem não pudesse entrar lá para comer do fruto da árvore da vida e viver uma vida eterna de pecado. Amém? Então vamos resumir aqui. Nestes 7 períodos dispensacionais, temos 4 coisas que se destacam. Preste bem atenção. Nesses 4 períodos dispensacionais, temos 4 coisas que se destacam. A primeira é: Deus se revela ao homem, algumas normas. Primeiro, Deus se revela ao homem. Então, uma das coisas que se destaca aqui, Deus se revela ao homem. Segundo, algumas normas são abolidas e outras continuam e outras são acrescentadas. Isto é a primeira coisa que se destaca. Deus se revela ao homem, algumas normas são abolidas, outras continuam e outras são acrescentadas. A segunda coisa que se destaca: há uma pessoa que se sobressai. Sempre no final de uma dispensação, há uma pessoa que se sobressai. Quer ver o exemplo? Moisés. Moisés sobressaiu a dispensação da lei. Na dispensação do governo humano, Noé sobressai. Sempre tem os remanescentes que sobressaem. E também Adão também sobressaiu aqui, porque o Senhor, ele perdoou Adão dos seus pecados, né? A terceira coisa que se destaca, há um acontecimento que se destaca. Por exemplo, na dispensação da lei, né? O que se destacou ali foi a lei dada a Moisés. Se destacou. Era a forma do povo obedecer a Deus através das leis dadas a Moisés. E a quarta coisa que se destacam, por exemplo, na dispensação da graça, o que destacou aqui foi a vinda do Espírito Santo. Deu para entender? Olha, vou repetir. Alguma coisa se destaca no final de uma dispensação. Deus se revela ao homem, algumas normas são abolidas e outras continuam e outras são acrescentadas. Segundo, há uma pessoa que se sobressai, ao exemplo aí de Moisés, de Noé, de Adão. Terceiro, há um acontecimento que se destaca, por exemplo, a entrega da lei para o povo ali no deserto, o povo hebreu. Em quarto lugar, o que
que destacou na dispensação da graça, a descida do Espírito Santo. Ali ficou inaugurada a igreja e a dispensação da graça através da morte de Cristo e da descida do Espírito Santo e etc. Tudo bem até aí? Amém. Muito bem, vamos continuar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. O ato criativo divino, no qual Deus criou os céus e a terra, compreende todo o sistema planetário, conhecido como mundos ou universo. Os 3 atos criativos de Deus estão no capítulo 1 de Gênesis. Neste capítulo encontramos todo o ato criador de Deus, que são a criação do universo, céus e terra, Gênesis 1:1, a criação da vida orgânica, a vida animal, Gênesis 1:21, a criação do gênero humano, o homem, em Gênesis 1:26. Então, no capítulo 1 de Gênesis, está todo o ato criativo de Deus. Todo o ato criativo de Deus. Nós vamos ver um pouco mais para frente, explicar sobre isso aí, tá? Que no capítulo 1 e o versículo 1 tem muita diferença do capítulo 1 e o versículo 2. Um espaço de tempo enorme. Não vou exagerar muito não, mas tem um espaço aí de mais ou menos uns 180 a 200 milhões de anos entre o capítulo 1 e o versículo 1 do versículo 2. Quando diz, no princípio criou Deus céus e terra, ponto final. Depois vai dizer, a terra se tornou sem forma e vazia. Nós vamos entrar nisso mais na frente, porque isso é muito profundo. Muito bem. Quando Deus cria aqui, no princípio criou Deus céus e terra, aqui está dizendo que Deus criou tudo perfeito. Deus criou os céus, criou tudo perfeito, tudo completo, céus, terra, vida orgânica, mundos e por aí vai. Deus criou tudo. Vamos falar um pouquinho sobre esse ato criativo original e a filosofia científica e as verdades da Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia fala do princípio, no princípio criou Deus céus e a terra, dá para entender que houve um princípio, houve um começo. Este começo da história, a ciência vai chamar de Big Bang, que é explosão. A ciência explica que no meio do nada, apenas um átomo de hidrogênio explode e nuvens carregadas de gases, de poeiras, são comprimidas e os gases se fundem. Então
começa a produzir gravidade e calor. E aquela nuvem inócua acende e daí nasce a primeira estrela. Daí o restante de gases de poeira que sobra formam outras estrelas. Logo, já temos duas estrelas. E no meio das duas se formam um buraco negro que engole uma das estrelas, que libera uma energia chamada explosão de raios gama. E esta explosão forma inúmeras estrelas. Então começa aí o sistema planetário. Isso é a explicação do cientista, viu? Sistema planetário. Planetas, galáxias, asteroides, cometas. Aí temos então o universo. Esta é a explicação científica para a criação e o começo do universo. Tudo bem até aí? Amém. Algum dos alunos tem alguma pergunta? Tem alguém aí na sala que está achando um pouco difícil e complicado para entender? Então vamos continuar. Vamos continuar. Muito bem. Vamos dizer então que a ciência esteja com a razão. Vamos dizer que a ciência esteja com a razão. Mesmo assim, mesmo a ciência tendo a razão, teve que haver alguém para quebrar o átomos. O átomos. Teve que ter alguém para quebrar o átomo de hidrogênio. Precisou de alguém lá no princípio, antes do princípio, para quebrar este átomo. O átomo não se quebra por si só. Alguém tem que quebrá-lo. Quebrá-lo. Está tudo certo aí? E quem é este alguém que quebrou este primeiro átomo? A ciência não tem resposta. Não sabe o nome dele. Não conhece ele. Então vamos descobrir na Bíblia. A Bíblia me diz que o nome dele é Iavé. O nome dele é Elohim. O nome dele é Adonai, o Senhor. Ele é o grande El Shaddai. Ele é o Elion. Ele é o eterno, o grande, o forte. Ele é o poderoso, o todo-poderoso. Ele é o majestoso, o honroso, o inatingível, o inabalável, o imutável. E o nome dele é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Ele é o grande eu sou. Glória a Deus na altura do céu. É isso aí, meus irmãos. Jesus é maravilhoso. Deus é poderoso. Então vamos continuar. Deus criou
E ele cria. Ele cria. Deus criou. E quando ele cria primeiramente os céus, e junto com os céus ele cria todo exércitos angelicais. Todo angélico. Quando ele cria os céus, ele cria todo exércitos angelicais. Quando ele cria todas as milícias e miríades de anjos. Deus cria um número incomparável de anjos. Um número incomparável, incontáveis de anjos. Muito bem. Segundo as Escrituras, na criação original de Deus, em Gênesis 1 e 1, há um princípio definido, um período desconhecido da história. Preste bem atenção, vou repetir que é importante. Segundo as Escrituras, na criação original de Deus, em Gênesis 1 e 1, há um princípio definido, um período desconhecido da história humana, um período longínquo, longo, um passado sem data. Existe um passado sem data. Os cientistas tentam aí falar alguma coisa, né? Mas eles tentam explicar, mas está além da imaginação humana. Está além da imaginação. Mas tem muita coisa que os cientistas falam aí que é verdade. É verdade. Quando eles falam aí e mostram aí, tal, aqui viveu os dinossauros e tal, 200, 300 milhões de anos. Eles não estão errados, não. Estão certos, porque é um passado sem data. O oculto da limitada e finita mente humana. O oculto da limitada e infinitamente do homem, o qual vai muito mais além, muito mais além da criação de Gênesis 1 e 1. A criação original fala de uma terra bela e esplendorosa. Não cremos numa terra original sem forma e vazia. Pois, no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 18, diz: Deus não criou a terra vazia. Olha só, irmãos. Olha como que aqui a Bíblia Sagrada está comprovando para nós que Deus não cria nada vazio sem forma. Quando Deus cria, Ele cria completo. Ele cria de forma plena, completo. Então, em Isaías 45, 18, vai dizer: Deus não criou a terra vazia, mas a formou para ser habitada. Então, quando Deus cria a terra, lá em Gênesis 1 e 1, Deus cria a terra completíssima e pronta para ser habitada. Pronta para ser habitada. Em Ezequiel encontramos o seguinte relato: Filho do homem,
levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Ezequiel 28, versículo 12 a 13. Então aqui está contando aqui um relato que quando aqui o Senhor manda Ezequiel levantar uma lamentação aqui contra o rei de Tiro, é porque o rei de Tiro era muito soberbo, era muito orgulhoso. Então o Senhor fez a comparação do rei de Tiro aqui com Satanás, com Lúcifer, tá? Uma comparação aqui. Então o Senhor vai falando que assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria. É a forma que Lúcifer foi criado. Ele foi criado assim, ó. O aferidor da medida, que é perfeito, o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito na sua formosura. Ele estava no Éden, jardim de Deus. Observe que aqui não está dizendo jardim do Éden, tá? É Éden, jardim de Deus. Há uma diferença aqui entre jardim do Éden e Éden, jardim de Deus. Então ele estava no Éden, jardim de Deus. Jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, o safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. Dá para a gente observar aqui que Lúcifer, ele não precisava de instrumentos, porque a obra dos tambores, dos teus tambores e teus pífaros estavam em ti. Como ele era o maestro do coral, ele era o chefe da música, então ele não precisava de instrumento. Eu creio, não vou ensinar isso aqui como doutrina, mas como uma tese, como uma conjectura teológica. Creio eu que assim como ele ia reger o coral, com o gesto que ele fazia, do próprio corpo dele saía tudo enquanto é som de instrumentos. Então era coisa muito maravilhosa, viu? No dia que foste criado, foram preparados. Muito bem. Alguma dúvida, irmãos, por aí? Não. Pode continuar a aula? Então vamos lá. Deus olha para uma classe de anjos. Eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma conjectura aqui, tá, irmão? Para facilitar a compreensão do estudo. Então vou fazer uma conjectura
E vai ser como se fosse um diálogo aqui, uma história, um diálogo lá no céu, um diálogo. Porque na mesma hora que Lúcifer estava na terra, o querubim ungido estava na terra, ele podia ter acesso ao céu a hora que ele quisesse. Então aqui, Deus olha para uma classe de anjos e diz: vocês serão chamados de querubins. A palavra querubins é aqueles que ardem. Aqueles que ardem. Querubins. A palavra querubins tem a raiz hebraica chamada querub, que significa protetores. Então a função dos querubins é proteger o trono de Deus. Proteger o trono de Deus. Parece até que os querubins eles formam o trono de Deus. Tem versículo na Bíblia que vai dizer, né, que o Senhor Deus ele montou na asa de um querubim e voou. Parece que eles formam o trono de Deus. Então, protetores. Aí Deus vê no meio dos querubins um que se destacou mais do que os outros. Deus pega um vaso de azeite do céu, pede a ele para dar um passo à frente. Deus pega o azeite que estava no vaso e derrama sobre a cabeça dele e diz: a partir de agora tu serás chamado de querubim ungido. Que privilégio, né? Querubim ungido. Creio que ele ficou muito feliz. Aí Deus diz: eu quero dar um presente a você. Então Deus pega o dom do cântico, o dom do louvor, e coloca na garganta dele. E este querubim ungido começa a cantar, mas cantar como ninguém nunca cantou lá no céu. E ele canta de uma maneira incomparável. Quando ele cantava, Deus ficava feliz e dizia: vou te dar mais um presente. Eu agora construo um planeta, construo a terra e entrego a chave da terra nas tuas mãos e diz: você vai morar lá na terra e vai dominá-la. Quando este querubim veio morar na terra, Deus dá para ele mais um presente, mais alguns presentes. Deus pega pedras preciosas e coloca no corpo dele. Nós não lemos lá em Ezequiel? E coloca no corpo dele. Deus coloca a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, o berilo, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Deus põe 9 pedras preciosas no corpo dele. Quantas pedras? 9 pedras preciosas no corpo dele. Então, quando ele anda na terra e quando ele caminha, as pedras reluzem, elas cintilam, elas fulguram, brilham.
e resplandece. Quem olhava para ele dizia: que ser resplandecente, que ser maravilhoso. Aí vem o nome de Lúcifer, que significa aquele que é transportador da luz. Lúcifer morava na terra, e a prova disso é que um dia ele estava olhando para as águas límpidas de um rio na terra, que ainda não tinha sido poluído pelos homens, e ele viu a sua imagem, seu reflexo do seu rosto. Quando ele olha, ele se apaixona por aquilo que se vê e se torna amante de si mesmo. Quando ele olha e vê que ele é um ser maravilhoso e muito lindo, ele fica apaixonado por si mesmo. Fica apaixonado por si mesmo. E ele então apaixona por aquilo que se vê e se torna então amante de si mesmo, porque ele viu a sua beleza. E ele diz, quando ele se apaixona por si mesmo e vê a sua beleza, então agora ele diz assim: olha, eu sou bonito, sou belo, tenho muita resplandecência, eu tenho que subir ao céu. O orgulho começou a entrar no coração dele. O orgulho, nós temos que ter cuidado com o orgulho. Às vezes a pessoa canta bonito, fica orgulhoso, prega bonito, fica orgulhoso. Daí a pouco ele está achando que prega mais do que o pastor, ele é mais do que o pastor, ele canta mais do que todo mundo. Isso é espírito de Lúcifer, que está começando a apoderar dessa pessoa. Ele fala assim: olha, eu vou subir ao céu. Então agora aqui começa, a queda dele começa aqui, quando ele diz assim: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, me assentarei na banda do norte, na região setentrional do céu. Edificarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Isto você vai encontrar em Isaías 14, versículo 12 até o 14. Muito bem. Por que ele queria subir ao céu? Você já imaginou por que Satanás queria subir ao céu? Por que aquele querubim, ele ainda não era Satanás, ele estava ainda na posição de querubim ungido. Por que ele queria subir ao céu? Porque quando ele olha na região do norte, lá no céu, ele vê Jesus assentado no trono, na região do norte. E quando ele olha para Jesus, ele quer usurpar o lugar que pertence a Cristo. Ele sempre quis usurpar, ele sempre quis. Até no final do milênio, ele vai vir querer usurpar o lugar de Cristo. Muito bem, vamos continuar. Ele quer usufruir de um lugar que não é dele. Ele queria a posição que era de Cristo. Então, quando ele olha para Jesus, ele vê que Jesus também tinha pedras preciosas. Ele olhou para si mesmo e viu que ele tinha menos pedras que Jesus, porque ele tinha 9 pedras preciosas
falam da hierarquia angelical. É o grau máximo que um anjo pode chegar dentro da hierarquia. Mas ele olhou e viu que Jesus também tinha pedras, e que Jesus não tinha apenas 9, mas tinha 12 pedras preciosas em seu corpo. A Bíblia diz em Êxodo 28 que o sumo sacerdote na terra tinha 12 pedras preciosas. A Bíblia diz que Jesus, ele é o sumo sacerdote que penetrou no céu. Se o sumo sacerdote na terra tinha 12 pedras preciosas no seu peitoral, Jesus, como o sumo sacerdote que penetrou no céu, segundo a ordem de Melquisedeque, também tem 12 pedras preciosas. Muito bem. Se ele é sumo sacerdote e as coisas da terra são fotocópias das coisas que estão no céu, então significa que lá no céu Jesus também tem essas 12 pedras preciosas, 12 pedras preciosas em seu corpo, no corpo de Yeshua HaMashiach. O nome original dele é Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Sabe quais são as pedras, as 3 pedras preciosas a mais que estavam no corpo de Jesus? Vou dar o nome para elas para você entender. A primeira pedra se chama onisciência. A segunda pedra, onipresença, tudo que Satanás não tem. E a terceira, onipotência. Ele olha para Jesus e diz: eu tenho 9, mas ele tem 12. Ele tem a onisciência, ele tem a onipresença e ele tem a onipotência. E eu vou lá tomar isso dele agora. Isso faz de Jesus um ser divino. Satanás não é um ser divino. O que faz de Jesus um ser divino é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Lúcifer subiu para arrancar as pedras, mas quando ele chega lá com a cana de açúcar, Deus já estava com a rapadura pronta. É isso aí, né? Não tem aquele ditado assim: quando fulano vem com o milho, eu já estou com o angu pronto, né? Então, quando o Satanás chega lá com a cana de açúcar, Jesus já estava com a rapadura, Deus já estava com a rapadura pronta. Deus já estava preparado. E quando ele tenta entrar, Deus o agarra pelo colarinho e sacode na parede. Aí Deus diz: eu vou tomar tudo aquilo que eu te dei. Deus toma dele, primeiro, as chaves da terra e diz: a terra não é mais tua. Agora Deus vai lá na garganta dele, e tira o dom do cântico e do louvor. Deus também vai lá no peitoral dele, no corpo dele, tira todas as pedras que Deus havia colocado no corpo dele. E aí Deus empurra ele, precipita ele
lá de cima, aqui para baixo. E Jesus disse em Lucas 10 e 18, Jesus diz assim: quando os discípulos saíram para fazer uma obra de missão, os discípulos chegaram assim alegres, felizes, dizendo: Senhor Jesus, em teu nome até os demônios nos submetem. Aí Jesus disse assim para eles assim: eu via Satanás cair do céu como um raio. O Senhor estava dizendo lá no passado, quando ele subiu no céu para tomar o lugar que pertencia a Cristo, o Senhor estava dizendo para o discípulo: eu vi quando Satanás caiu do céu como um raio. Esta palavra raio, preste bem atenção, dita por Jesus, é traduzida pela ciência como cometa ou como meteoro e meteoritos, que biblicamente falando é Satanás com toda a terça parte dos anjos que rebelaram contra Deus, juntamente com ele. A ciência diz que um cometa choca com a Terra e a Terra sai de sua órbita, vem um período de escuridão, vem um período de congelamento, e a ciência vai chamar de era glacial. Então, Deus está observando a terra. Aí Deus diz: eu vou restaurar a terra, eu vou criar o homem e vou dar para ele todos os presentes que tomei de Lúcifer. Então é aí que entra, então é aí que entra a primeira aliança, a aliança edêmica, e a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, e em seguida a história da criação do homem, que estudaremos nos assuntos abaixo, na próxima aula, na próxima segunda-feira, aqui neste mesmo local, neste mesmo horário. Que o Senhor abençoe a todos. Ficam na graça e na paz do Senhor Jesus.